Olá, meus queridos, minhas queridas, continuando com o campo elétrico, agora que você já compreendeu o seu significado e sabe até calcular o seu módulo, vamos entender como descobrir a direção e o sentido desse vetor. Muitos só se atentam ao quê? Ao módulo do campo elétrico e esquece que ele é uma grandeza vetorial. Para ele ficar bem explicadinho, além do módulo, você tem que saber a sua direção e o seu sentido. E muita gente faz confusão quanto a isso, sendo que é muito fácil. Cara, combinamos, tá? Que uma carga elétrica tem o poder de atrair ou de repelir outras cargas. E chamamos esse poder de campo elétrico. Aqui, vamos imaginar um cenário. Eu tenho uma carga Qzão que está atraindo a carga Qzinho 1 e repelindo a carga Qzinho 2. Aqui nós podemos atacar o problema de duas formas distintas. Eu posso olhar na ótica do Qzão, que eu vou chamar de carga geradora. É ela que está criando o campo elétrico. Ou eu posso olhar na ótica dos Qzinhos, conhecido também como cargas de prova, quem está interagindo com o campo, quem está sendo empurrado ou puxado por ele. Para determinar a direção e o sentido do campo elétrico, dependendo do problema, você vai ter que analisar o Qzinho, a carga de prova. Dependendo do problema, você vai ter que analisar o Qzão, a carga geradora, a carga que cria esse campo. O meu Qzão, ele vai, fazendo analogia com o cheiro, né? Esparramar seus feromônios, assim? É como se ele espalhasse seu cheiro ao seu redor. Futuramente, vamos chamar isso aí de linhas de campo. O que o Q1 e o Q2 fazem é interagir. Eu estou sentindo o Q1 ser atraído por ele. Eu tenho uma força elétrica aqui, ó, pá, empurrando ele. Vamos chamar de força 1, que é aplicada na carga Q1, carga de prova. Já o Q2 é repelido por esse campo. Aqui aparece uma força, tá? Vamos chamar de força 2, tá? Que é a força que o campo elétrico gerado pelo Qzão exerce na carga de prova Q2. Muitos confundem força elétrica com campo elétrico. São coisas diferentes, né? Nenhum livro de física fala para você que E, campo elétrico, é igual a F de força elétrica. São grandezas diferentes, né? Muita gente confunde. Como que eu vou determinar a direção e o sentido do campo elétrico? Depende se o seu problema está te dando Qzão, a carga geradora, ou se no seu problema você tem o Qzinho, a carga que está interagindo com o campo elétrico. Primeiramente, vamos analisar a situação onde a gente vai ter o Qzinho. Inicialmente, vamos analisar a situação onde nós temos a carga de prova. Quem está empurrando ou puxando é o Qzão, né? Vamos tirar ele da jogada, tá? E vamos nos atentar agora só à carga de prova, só ao Qzinho. A nossa equação de campo elétrico diz que campo elétrico, seu módulo, é o módulo da força sobre o módulo da carga. Isso é uma equação escalar. Por exemplo, aqui só vou envolver números, só vai me dar informações numéricas. Se eu quero informações vetoriais de vetores, eu vou modificar essa equação. Vou tirar o módulo do Qzinho. Agora não é nem módulo de força, nem módulo de campo elétrico. É vetor campo elétrico, vetor força. Lembrando, né, das suas aulas de álgebra vetorial, isso é uma operação matemática. Eu estou obtendo um novo vetor. Campo elétrico não é igual a força. Como que eu vou achar esse meu novo vetor? Eu estou pegando o vetor força, essa flecha aqui e essa flecha aqui, e estou dividindo ela por um número. Seria eu pegar uma flecha e deixar ela várias vezes menor. Esse número aqui, porém, ele tem um problema. Houston, temos um problema, né? Ele pode ser um valor positivo ou um valor o quê? Negativo. A carga de prova Qzinho que está interagindo pode ser mais ou pode ser menos. Isso influencia aqui? Sim, influencia. Porque na álgebra vetorial, se eu pego um vetor e divido por um número negativo, isso inverte o sentido do vetor. Como assim, Sostag? Amigão, se eu colocar um número negativo aqui, a minha nova flecha que eu estou obtendo, o vetor campo elétrico, tem sentido oposto, contrário do vetor força. Se aqui eu coloco uma carga positiva, tudo certinho, tá? O meu vetor E, campo elétrico,
vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força elétrica. Agora, se aqui eu coloco uma carga negativa, o meu vetor E vai ter o quê? O sentido oposto ao vetor F. Cara, é estranho, mas vamos lá. Quando eu tenho uma carga de prova positiva e vejo ela ser empurrada por uma força elétrica, eu vou falar que ali, na mesma direção e no mesmo sentido, eu tenho um campo elétrico. Ok? Se uma carga positiva é empurrada para cima, eu falo que ali tem um campo elétrico apontando para cima. Se eu vejo uma carga positiva ser empurrada para a direita, eu falo que ali existe um campo para a direita. Para cargas de provas positivas, para onde aponta o vetor força elétrica, para lá também aponta o vetor o quê? Campo elétrico. Eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Porém, cuidado aqui, ó a maldição do faraó, né? Se eu crio uma carga de prova negativa, eu tenho que tomar muito cuidado. Aqui nós temos uma pequena armadilha, senhores. Uma carga negativa, quando é empurrada para um lugar, eu vou falar que o campo elétrico naquela região está no sentido oposto. Como assim, Sostag? Aqui, meu irmão, se eu colocar um valor negativo aqui, isso aqui me diz que o meu vetor E tem sentido oposto ao vetor F. Cara, se eu estou vendo uma carga negativa ser empurrada para direita, eu falo que aqui eu tenho um campo elétrico apontando para onde? Para a esquerda. Como assim? Para cargas de prova negativa, o vetor campo elétrico tem o sentido oposto ao vetor força elétrica. Como assim? Se eu vejo uma carga de prova negativa ser empurrada para cima, eu falo que ali tem um campo elétrico apontando para baixo. Se eu vejo uma carga elétrica negativa ser empurrada para a esquerda, eu falo que ali tem um campo elétrico para a direita. Para cargas de prova negativas, campo elétrico e força elétrica são vetores que têm sentidos opostos. Seria bom demais se tivesse recurso em sala de aula, hein? Agora, vamos pensar em termos do Qzão, tá? A carga que está gerando o campo. Se eu tenho uma carga agora positiva, esse aqui é o meu Qzão, tá? É a carga que cria o campo. Para onde apontaria o campo elétrico ao redor dela? Cara, existe um cara chamado Faraday, tá? Um cara famosérrimo, que não era muito bom com cálculos matemáticos. Dizem, né, os historiadores, seu pai era vendedor de livros, então ele era o cara mais que lia, né? Mas não tinha muita habilidade no formalismo matemático. E o Faraday, né? Segundo muitos dizem, ele via a eletricidade de uma forma totalmente abstrata, né? Imaginava linhas de campo ou linhas de força. Cara, essa carga Qzão, ela está modificando o espaço ao redor dela. Ela cria um campo elétrico ao seu redor. Tipo o cheiro que ela esparrama está sendo representado por essas linhas, tá? São as famosas linhas de campo. Linhas que representam o campo elétrico. Em qualquer ponto dessas linhas aqui, o meu campo elétrico vai estar nessa direção. Se a linha fizer uma curva, o campo vai tangenciar a curva naquele ponto, tá? Cara, a gente combinou. Se uma carga de prova positiva for colocada em algum lugar, para onde aponta o E, vai apontar o F, não é assim? Uma carga positiva aqui seria repelida por ela. Teria uma força nela, não é assim? Se a carga positiva é empurrada para a direita, ali tem um campo apontando para a direita, não é assim? E se ele tivesse uma carga de prova negativa, hein? Cara, a carga negativa ela seria o quê? Atraída, né? Ou seja, cara, ela seria atraída por isso. Ah, tô ligado. Carga negativa sendo empurrada para a esquerda, o campo está no sentido oposto, não é assim? Então aqui nesse ponto eu tenho um campo elétrico que está apontando para lá, não é assim? Cara, nesse ponto aqui eu tenho um vetor campo elétrico que está na horizontal e o sentido dele é da minha esquerda para a direita. Carga positiva empurrada junto com o E. Carga negativa empurrada contra o E. E assim, cara, você vai usar a mesma lógica, tá? Qualquer carga que eu colocar ao redor do Qzão pode ser atraída ou repelida por ele. Cara, fazendo analogia com o cheiro, né? Tem cargas que estão gostando desse cheiro, sentindo-se atraída, cargas que não estão gostando, sentindo repelida.
Então, cara, para uma carga positiva, a gente diz que o campo elétrico está representado por linhas que vão sempre o quê? Sempre sair da carga, tá? O campo elétrico, ele sai das cargas positivas, ou muitos gostam de dizer que é expelido por ele. Então, sempre que eu quero determinar a direção e o sentido do campo elétrico ao redor de uma carga de prova quesão, é muito simples. Você imagina uma linha de campo saindo da carga e indo até o local onde você deseja investigar o campo. Se a carga geradora for uma carga positiva, você vai fazer um campo elétrico saindo de lá. Então aqui é muito fácil. Aqui eu teria um campo para cima, aqui um campo à minha esquerda, aqui um campo abaixo. Sempre que eu quero determinar o campo elétrico ao redor de uma carga positiva, eu vou imaginar uma linha saindo da carga, assim, e ao chegar nesse ponto eu faço um vetor o quê? Um vetor saindo. Agora, se quem gera o campo elétrico for uma carga negativa, pensa numa carga negativa aqui, pensa, né? É o meu quesão, a carga geradora que criou o campo. Cara, qualquer um que beirar ele pode ser atraído ou repelido por ele. Eu vou na mesma lógica, imaginar essa carga modificando o espaço. Ou plá, plá, plá. Ela vai esparramar seus feromônios, assim. Essas linhas representam o campo elétrico ao redor dela. Cara, se eu tenho uma carga negativa aqui, ó, com o mesmo sinal dela, isso aqui seria o Qzinho, né? Ele tipo, não tá gostando do cheiro, tá querendo sair fora. Aqui tá rolando uma força F de repulsão. Uma carga com o sinal oposta a ela, uma carga positiva aqui, ela seria, tá gostando do cheiro, seria atraído por ele. Aqui eu tenho uma força elétrica apontando, né, num sentido diferente. Aí eu te pergunto, meu amigo, nesse ponto aqui, para onde aponta o campo elétrico? Se eu olhar para a carga de prova, para onde uma carga positiva é empurrada, é para lá que aponta o campo, para a direita. Se eu olhar na ótica dessa carga de prova, carga negativa sendo empurrada à minha direita, eu falo que o campo está à minha esquerda. Eu tenho um campo apontando para cá. Essa é a direção e o sentido do campo nesse ponto. Cara, para cargas negativas, a gente diz que o campo elétrico está sempre entrando nelas. Ou muitos gostam de dizer que as cargas negativas elas estão sugando o campo. Uma carga negativa cria um campo ao seu redor que está sempre entrando nela. Isso na ótica do Qzão, o cara que está criando o campo. Quando eu quero saber para onde aponta o campo elétrico em um local próximo a uma carga negativa, é simples, meu amigo. Eu saio da carga e ao chegar nesse ponto, faço um vetor entrando. Cara, é aqui que aponta o campo elétrico nesse ponto. De novo, isso é importantíssimo você treinar isso. Se precisar monitorar o campo elétrico próximo de uma carga negativa, saia dessa carga, vá em linha reta até o campo e lá faça um vetor entrando. Então, queridos, lembre-se que você tem duas possibilidades, né? Ao investigar o campo elétrico, você pode ter a carga de prova, não tem problema, ou você pode ter a carga geradora, quem está criando o campo elétrico. Nós vamos fazer confusão, hein? Resumindo, se eu tenho uma carga de prova positiva, para onde apontar o vetor F, força elétrica, para lá também eu faço apontar o vetor E, vetor campo. Para uma carga de prova negativa, cuidado, para onde aponta o vetor força elétrica, F, eu falo que o vetor campo elétrico ali aponta no sentido oposto. O vetor campo tem sentido oposto ao vetor força. Para quem está criando o campo elétrico para a carga geradora, se a carga geradora, quem cria o campo elétrico é uma carga positiva, eu falo que o campo está o quê? Entrando ou saindo nela. Já esqueceu, né, filhão? Eu vou sair da carga, chegar nesse ponto, fazer um vetor o quê? Saindo. O campo está saindo dela. Se quem está criando o campo é uma carga negativa, como eu sei para onde aponta esse campo? Eu saio da carga, vou até o ponto e faço o vetor entrando.
carga positiva, o campo sai, o campo é expelido da carga positiva. Para a carga negativa, o campo entra, ele é sugado por ela. Então, meus amigos, espero ter ajudado vocês aí a determinar a direção e o sentido do campo elétrico, que dependendo do exercício pode confundir muito sua cabeça. Aquele abraço, meus queridos.